É só na presença do Senhor que tem vida e vida eterna. Você que trouxe a palavra do Senhor. Aleluia. Abra em Atos, capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 12. Aleluia, Senhor. Bendito és o Senhor que está em nosso meio. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, Pai. Amém? Diz assim a palavra do nosso Pai. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregou a 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. Os guardas diante da porta o guardavam na prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando na ilharga o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas aparcas. E ele o fez, e disse-lhe: lança às costas a tua capa e segue-me. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que saiu da sua casa, que veio para este culto, porque nós viemos cultuar, nós viemos adorar, render adoração ao nosso Pai, que não é hora de parar, que Deus ainda faz milagre. E nesta tarde o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: não é momento de parar, eu ainda faço milagre. Ou em outras palavras, eu ainda continuo sendo o mesmo. Embora os tempos passem, eu continuo sendo o mesmo. E Deus colocou esta palavra ao meu coração, falando sobre Pedro. Todos nós, conhecedores e leitores da palavra, sabemos que Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Pedro foi aquele que, através da sua fé, andou por sobre as águas. Pedro foi aquele que estava com Jesus no monte da transfiguração. Em outras palavras, Pedro andava com Jesus. Pedro tinha a presença de Jesus, porque Pedro tinha um relacionamento com o Todo-Poderoso. E nesta noite eu vim aqui para te convidar para ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de intimidade. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de compromisso. Quando eu falo de relacionamento, eu falo que quando andamos com Ele, nós falamos com Ele, e Ele nos responde, e Ele nos ouve. E eu te pergunto nesta noite, você que está aqui, está disposto a ter um relacionamento com Ele? Com aquele que te comprou, que derramou sangue na cruz do Calvário. Pedro tinha um relacionamento. Quando temos um relacionamento, nós nos comunicamos com o Todo-Poderoso, e Ele se comunica conosco. Quando nós temos um relacionamento, nós louvamos, tocamos e
através da música. Ele opera porque Ele é Deus. Porque temos um relacionamento. Quando temos um relacionamento com Ele, nós temos autoridade, nós temos unção, porque nós andamos com Ele. Mas naquele tempo, mesmo Pedro tendo um relacionamento com Deus, a igreja começa a passar por grande perseguição. Pedro, mesmo sendo usado por Deus, fazendo em nome de Jesus muitos milagres, ressuscitando como ressuscitou Dorcas, andando sobre as águas, também foi perseguido, porque ele fazia parte da igreja do Senhor. Porque a igreja somos eu e você, que fomos chamados, que fomos eleitos para ministrar a palavra do Senhor e levar essa palavra. Esta é a igreja. Por isso que o Espírito Santo tem que habitar na igreja, no templo sagrado. Você é o templo do Senhor. Você tem que ter a presença de Deus. Eu tenho que ter a presença de Deus. E quanto mais Pedro caminhava com Jesus, quanto mais ele andava com Jesus, mais ele se relacionava com o Mestre. Mas isso não quer dizer que, embora nos relacionamentos que tivemos com Cristo, com o Papai do céu, irmã, não vamos ter perseguições, não vamos passar por lutas, não vamos passar por dificuldades. E naquele tempo, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, começou a mover uma grande perseguição contra os cristãos, porque eles queriam calar a voz da igreja. Não é diferente dos momentos que estamos vivendo hoje. Cultos controlados, porque querem calar a nossa voz. Mas eu vim aqui para te dizer que as portas do inferno não vão prevalecer. E o meu Deus não vai deixar de ser exaltado, mesmo que seja com máscaras. Nós continuaremos a propagar esta palavra e levar este evangelho. Porque existem pessoas que precisam ser tocadas, perseguidos, mas com Ele, condenados à prisão, mas com Ele. Herodes fez de tudo para calar a igreja, mas hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. E ele mata Tiago a fio da espada, decapitado. Mas ele não estava contente. Ele governava na Judéia e na Samaria. Ele queria poder, ele queria prestígio. Então ele pega Pedro e ele lança Pedro na prisão. E quando eles colocam Pedro na prisão, eles tiram as suas sandálias, eles tiram a sua capa, eles tiram de Pedro e amarram as suas mãos. Algemado ele estava, condenado por um crime que não cometeu injustamente, perseguido. E lá estava ele. Estavam apenas esperando a festa da Páscoa passar. A sentença já havia sido decretada. Mas só que a palavra de Deus vai dizer que a igreja orava continuamente. A igreja orava continuamente por Pedro na prisão. Você não está entendendo o que eu quero te dizer? Está difícil essa batalha. É oração. Teu casamento está destruído. Oração
oração que Deus tem poder para restaurar. Tua família não tem esperança. Oração, porque Ele é esperança. As portas se fecharam. Oração, porque as portas vão se abrir. Teu filho está nas drogas. Oração, porque Ele é poderoso para libertar. O médico desenganou. Oração, porque Ele é o médico dos médicos. E ainda Ele cura. Ele ainda cura. Quem sabe você está me assistindo e foi desenganado. Ele é o Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. Ele é a saída para a tua vida. Somente Ele. Ele tem a chave das portas que estão fechadas. É Ele. Você precisa dEle. Você precisa orar. Você e eu precisamos orar. Queremos vitória, mas não queremos orar. É preciso que haja mais oração. É preciso que haja relacionamento. É preciso que haja intimidade. E a palavra de Deus diz que eles oravam, eles buscavam com fervor. Com fervor. O seu clamor tem que ter fervor, tem que ter fé. Você tem que acreditar. Por que eles iam executar Pedro depois da Páscoa? Porque eles queriam, naquele tempo, deixar que ele esperasse aqueles dias, para que não houvesse tanto tumulto. E Pedro estava lá. Mas diz a palavra do Senhor que na noite que antecedia, na noite que a sentença já estava pronta, já havia sido decretado a execução de Pedro, a palavra de Deus vai nos dizer que de repente ele estava dormindo. Como pode alguém dormir em meio à perseguição, pastor Joel? Sossegado lá na cadeia, vigiado como um prisioneiro de alta classe. Como pode alguém dormir em meio à prisão? Sabe por quê? Porque quando nós andamos com Ele, quando nós temos a presença dEle, nós estamos na prova, nós estamos na luta, mas temos a certeza que ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, mal algum nós vamos temer, porque sabemos que Ele está conosco. Pedro tinha certeza do Deus que ele servia. Pedro tinha certeza do que ele tinha feito. Pedro tinha certeza que havia um povo que orava. Pedro tinha certeza que tinha irmãos que amavam ele e que intercediam pela sua vida. Pedro tinha certeza que Deus jamais o desampararia. E nesta noite eu quero te dizer: quem sabe você está perseguido, quem sabe você está passando por luta. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra. Descansa no Senhor, porque Ele não te deixa só, Ele não te desampara. Eis que Ele envia o socorro para a tua vida. E nos diz a palavra do Senhor que de repente dentro da prisão, oh aleluia, houve um clarão. Dentro da prisão houve um clarão. Sabe por que houve dentro da prisão? Porque estar com Ele, quando eu estou com Ele, Ele entra onde eu estou. Quando eu estou com Ele, se eu pisar, Ele pisa. Se eu caminhar, Ele caminha. Se eu for lançado na prisão, Ele vai estar comigo. Ele não vai me deixar só. Ele não vai me deixar perecer. O socorro Ele vai enviar, porque Ele é Deus poderoso para enviar o socorro. E nos diz que naquela mesma noite o anjo entrou dentro daquela prisão e tocou na ilharga, eu creio que é no ombro, e disse:
levanta-te. Levanta-te, mas porém, põe as tuas sandálias, põe a tua capa. E naquele mesmo instante, as algemas caíram. Tu sabe o que eu quero te dizer nesta noite? O Senhor está dizendo para você: não é momento de parar. Aí não acaba, ainda não acabou. É momento de você calçar as suas sandálias. É momento de você cingir os teus lombos. É momento de você pegar a tua capa. Mas eu não estou falando de qualquer capa. A capa da autoridade, a capa da unção, a capa do poder, a capa da intimidade com Ele. A capa da intimidade. Porque existem muitos tipos de capa. E eu te pergunto, qual é o tipo de capa que você quer usar? A de Bartimeu, que andava pelas ruas pedindo esmola, e cego, sem direção? Mas a capa da autoridade, a capa da unção. Que tipo de capa você quer usar? E nos diz a palavra do Senhor, que naquela mesma noite, Pedro foi solto. Aleluia! Pedro saiu, aquelas portas foram abertas. Pelo poder da oração da igreja, as portas que eram de ferro foram abertas. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer que portas vão ser abertas, porque a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi atendido, porque Ele é Deus que envia o socorro para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Ele é Deus. E nos diz a palavra do Senhor que Pedro, ainda atônito, olhou e as suas mãos não estavam mais algemadas. Ele já não estava condenado, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor. E nesta noite eu te convido, igreja, a ter um relacionamento mais sério, a ser um homem de oração, a ser uma mulher de oração. Eu te convido a ter intimidade com Ele. O teu clamor tem poder, a tua oração tem poder. Quem sabe você há tanto tempo está orando e a resposta não chegou. Aquele povo orou por Pedro e a resposta, quem sabe, estava demorando alguns dias. Mas no dia certo, na hora certa, as portas foram abertas e o Senhor enviou um anjo naquele lugar. E de repente, nos diz a palavra do Senhor que Pedro saiu daquele lugar livre, liberto, com a presença do Senhor. E foi lá e bateu na porta de Maria. E ela ouviu de repente as batidas e ela abriu. E lá estava Pedro. Tu sabe o que eu estou querendo te dizer nesta noite? Que hoje você vai ouvir de repente a batida. Toque, 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 toque. Alguém batendo a sua porta, para te dizer que aquilo que você achava que não tinha esperança, tem esperança. Para te dizer que aquilo que não estava dando certo, vai dar certo. Para te dizer que o teu casamento tem solução, que o teu filho tem solução. Nesta noite você vai ouvir a batida. É a resposta do teu clamor, é a resposta da tua oração. Creia no Senhor, busque a presença dEle e Ele vai responder a tua oração. Fica de pé nesta noite, aleluia. Glória a Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração.